Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar. Aqui é isso sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, estou aqui com o William, que é um dos representantes do movimento negro, ocupa um cargo de destaque nessa questão racial, até posso dizer assim, na ponto de vista da pesquisa científica no IFRO, né? Faz tempo que não vem aqui, seja bem-vindo, cara. Como é que você está, meu amigo? Quase um ano, né? Oh, tranquilo, Você não vem porque não quer. Falta de carinho não é. Olha aí. Né? Os caras têm que lembrar que eu existo também. Estou precisando dar uma entrevista. Eu abro espaço, sou um cara democrático. Muito bem. Eu entrevisto desde a extrema direita à extrema esquerda. Claro que com uns eu fico brabo, outros não, né? Mas tudo bem. É E assim tu também? mesmo. Tô. A gente tá aí, né, com home office, todo mundo, o IFRO se adaptando à educação à distância, né, à educação remota e muito trabalho, né, dessa adaptação. Hoje você vai ser entrevistada pela onça parda lá. É parda mesmo, é pardinha. Uhum. E a onça pintada aqui, que é uma japonesa boliviana. Assim. Uma vez perguntaram pra mim, vem cá, tua mulher é boliviana? Ela parece índia boliviana, né? Eu digo, ela é. Eu tenho que aguentar quando diz que eu sou pai dela. Por que ela não pode aguentar quando chamo ela Mas de... eu não tenho nada, nenhum traço boliviano. É porque tu não conhece muito bem o povo boliviano. Não, eu conheço sim. Não vem com essa, não, nem a cor eu tenho de boliviano. Eu sou amarela, minha pele é branca, igual papel. Amarelo. amarela. Japonês é amarelo, né? Tá certo. É, branco amarelado. Então tá bom. Então, hoje a Parda e a Pintada vão te entrevistar aí. Tá? Olha aí. Vou falar de movimento negro com você. Eu vou ficar só observando, porque já que eu sou branco caucasiano, né? Tenho muito pouco para falar nesse momento. Tá? Tô tirando onda, você sabe que pode contar comigo e eu sou defensor das maiorias, no caso do Brasil, né? No caso do Brasil E do direito das minorias, porque aí são minoria enquanto direitos. É uma coisa. E por falar das pretas, Vitória teve a primeira mulher negra eleita vereadora. Porto Alegre. Vitória. E Porto Alegre também. Mas Vitória então é foi histórico. Vitória, Curitiba e Porto Alegre. As três capitais elegeram as primeiras mulheres negras vereadoras. Né, Essas pretas vão arrasar. Muito bom. Adoro. Tá, eu posso. Você já pode. Começa por ti então. Hoje você está falante, então vai lá. Tô falante? Tô nada. Eu iria de casa, aí a gente é um bate-papo informal. Prazer aqui tê-lo novamente na nossa bancada, falando hoje um pouco aí sobre essa sexta-feira, que é uma sexta-feira importante, né, do movimento negro. E essa semana foi muito feliz de termos aí, já falei, nem sabia, eu vi porque no coletivo de mulheres da engenharia foi muito comentada a vitória dessa vereadora lá em Vitória, então por isso que me gravou, ficou na cabeça, mas fico muito feliz que outras mulheres também tenham aí conseguido pleito com uma representatividade importantíssima, né? A vocês de casa, mais uma vez obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, por nos acompanhar, né? E não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube e encaminhe aqueles programas que você mais gostou e que serve de informação para outras pessoas. Camila? Bem-vindo, William. Bem, né? obrigado. Meu amigo de longa data, principalmente de algumas lutas que a gente fez, pesquisa. E
Eu fico muito agradecida de tê-lo você aqui conosco, principalmente para falar sobre o movimento negro aqui no nosso estado, um território que ainda não conhece as suas raízes. Nós temos muito aqui, construção do município de Porto Velho, principalmente em relação, nosso município foi construído por negros barbadianos, tem uma história fortíssima e a gente tem que dar valor a esse movimento, dar valor, dar voz a essas ações e parabenizo pela sua linha de trabalho em relação ao movimento negro. Muito obrigado. Tá bom. Vou chamar a vinheta, vamos começar então? Por favor, Deudes, nossa vinheta. Vamos lá. Camila, faça as honras da casa então com ele, que hoje eu vou deixar vocês, né, vocês que gostam desse tipo de assunto. Aí a Thaís, inclusive, estamos fazendo merchandising de álcool aqui, bastante álcool gel, né? Não, mas esse, eu diria, como engenheira química, para mim está reprovado. Tem um cheiro horrível. Não é porque tem cheiro horrível, não quer dizer que não presta, mulher. Ah, não, mas é horrível esse cheiro. Ah, Ai, aqui, ó. não. Antisséptico para as mãos e mata não sei Não. quantos por cento do Muito germes. obrigada. Paguei baratinho, pô. Tá, deixa aqui. Antes de perguntar, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Tu tá quanto tempo militando nas questões sociais? Rapaz, vai aí Dirigente para 16. Desde o tempo da faculdade, né? Começou. E aí virei professor no IFRO e para onde eu fui, eu levei essa, vamos dizer, esse grupo de estudo, né, sobre a questão da negritude, a questão afro em Rondônia. No mestrado eu também falei sobre a festa do Divino, né, sobre uma festa negra ou uma festa popular. E lá no IFRO a gente formou esses grupos de pesquisa sobre a questão da negritude, né? Perfeito. Agora então, Camila, agora você pode. William, você faz parte do núcleo de estudos de afro-brasileiros indígenas, que é conhecido como NEAB, né? Uhum. Ele faz parte do IFRO. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção do NEAB, a importância dele aqui para o nosso estado e quem são os participantes, né? Quem quiser participar e dizer o motivo dele ter sido construído, né? Então, a partir da década de 2000, o que aconteceu, né? A história afro-brasileira se tornou, como é que se diz? Ela é obrigatória no ensino básico deste país. Então, lá, do primeiro ciclo do ensino fundamental até o ensino médio, a gente, o Estado brasileiro vai fazer uma lei, a Lei 10.639. Então, a partir daí, vários NEABs foram criados em todo o Brasil, tanto nas universidades quanto nos institutos federais, certo? Antes era uma questão muito ligada à Bahia, ao UNB, a Porto Alegre, e aí, nos anos 80, a questão da cultura afro como resistência, ela vai ganhar o Brasil, né? Ela vai nortear os movimentos negros. Então, a partir de 2000, ela se torna obrigatória e começa toda uma busca pela história da África e pela história afrodescendente no Brasil. O Brasil é o país que mais recebeu africanos escravizados durante 3 séculos, 6 milhões a 10. O número só faz subir. Oficialmente, a gente está aí na casa dos 6 milhões. Recebeu mais do que Cuba e os Estados Unidos, certo? Então, o Brasil tem uma influência africana e uma descendência afro-brasileira, né, muito, muito importante. E, se a gente for pelos números, 56% da população é negra, é afrodescendente. E sem história. Então, no ano 2000, vamos dizer, aquela luta
do movimento negro da década de 80 se torna realidade, né? É claro que tem toda a questão entre o que a lei, né, é criada, o que a gente pensa como que vai servir para todo o sistema educacional do Brasil e o que está sendo feito lá na ponta, né, lá na escola. Então há uma mudança, mas ainda há muito o que se fazer pela história afro e pela cultura afro-brasileira, porque aí esses 6 milhões aqui vão criar várias outras culturas, né? A gente tem aí frevo, samba, axé, esses assim mais conhecidos, fora o que a gente não conhece, né? Fora o que ainda, vamos dizer assim, não está em evidência, como esses, né? Como o samba, como o frevo, como o axé. Esses são os ritmos mais populares e mais conhecidos do Brasil, que tem por trás toda uma herança africana. E a história da África, então, ela vai se tornar importante. Nós estudamos muito a Europa, nós sabemos os nomes dos reis, os lugares, né? Paris, Luís XIV, Hitler, Mussolini, mas o que a gente sabe da África, ou das Áfricas, né? O Brasil recebeu muita gente do centro africano, Angola e o Congo, e recebeu muita gente do Sahel, da África subsaariana, onde hoje é Nigéria, Laos, Daomé, esses países foram responsáveis por a outra metade de africanos que vieram para o Brasil. Então o Brasil, durante 2 séculos, 3 séculos, né, foi o último país a fazer a abolição da escravidão, né? Estados Unidos fez na década de 60 do século XIX, Cuba também, né? Cuba demorou mais 20 anos e o Brasil foi o último, e mesmo assim foi, alguns historiadores, alguns cientistas sociais falam que o primeiro movimento de massa do Brasil foi o movimento da abolição, certo? Começou em São Paulo, Rio de Janeiro, e depois ganhou as ruas. E foi ganhando até que não houve como evitar. Mas mesmo assim havia o que a gente ouve hoje, né? A escravidão é boa para os negros, né? Para os africanos, que eles queriam, né? Eles se jogavam. Isso, uma historiadora chamada, na verdade é socióloga, Ângela Alonso, ela escreveu um livro chamado Flores, Balas e Votos. Como o movimento negro se articulou em o que a gente, né, o movimento negro daquele período, ele vai se articular em vários lugares para questionar a escravidão, né? E mesmo assim, o Senado não queria mudar a lei. A Lei Áurea, ela tinha 23 artigos, né? Era uma questão inevitável para o Império. E mesmo assim, os senadores, se você pegar os discursos em maio de 1888, eles não queriam abolir a escravidão, certo? Ela é aprovada com um artigo só. E mesmo assim, por uma questão religiosa, resolveram apelar para o Papa. O Papa da Princesa Isabel, uma rosa, agora eu esqueci, tem um certo nome, que é como se fosse um prêmio para a Princesa Isabel. Joaquim Nabuco vai articular, junto com André Rebouças, essa abolição, vamos dizer assim, de gabinete. Muitos falam que a gente precisa de uma segunda abolição. Os negros saíram sem nada, nenhum país aconteceu isso. Estados Unidos, cada um ganhou 2 hectares e uma mula, né? 6 hectares em alguns lugares, 10 em outros lugares. Mas os negros não foram jogados ao léu como foram no Brasil, certo? E aí, a história do negro no século XX é uma história de invisibilidade, né? Não há uma história do negro no século XX. Thaís. Será? Não, vou deixar a Thaís agora comentar. William, eu acho que eu vejo que
a historicidade, né, dos negros, a escravidão. Eu acho que o que faltou nós, humanos que convivemos com todas as raças, crenças e tudo mais, foi entender que essa história é uma história triste, pesada e que de alguma forma nós ficamos com uma dívida imensa com os negros porque eles foram muito importantes em vários momentos da nossa história, né? Eles foram os principais braços fortes de vários senhores. Sem eles não teria acontecido, o senhor do poder não teria a sua magnitude sem ter essas pessoas importantes trabalhando para ele, né? E ao longo da história acho que a gente esqueceu, sabe? As pessoas deixaram de valorizar essas pessoas com um olhar humano e que nós devemos até hoje, quando existem essas lutas, esses entraves, essa busca por políticas públicas que foram ao longo do tempo sendo desenvolvida, de todo esse período, ainda a gente se depara com a questão do racismo, com a questão da inferioridade, com questões que a gente já deveria ter superado há muito tempo, né? E eu acho que essa massa branca, ela é responsável por não ter, de alguma forma, feito com que somos iguais, não temos diferença, podemos não ter a mesma cor, mas somos iguais, né? Então, essa questão histórica que você traz para a gente, eu acho que é um despertar, e eu acho que tem que ter uma reflexão do que representa tudo isso que você nos traz, né? E o que seremos daqui para frente? Vamos continuar na mesma? Será que a gente não precisa fazer mudanças comportamentais, mudanças estruturais, mudanças que traga realmente um reconhecimento, né, de pessoas que construíram o nosso Brasil, que construíram a terra que a gente vive e que são importantes na sociedade. Sim. Aí começa um debate, né? Como diz uma máxima do movimento africano, o racismo agora está sendo filmado, então não é que ele não existiu antes, ele sempre esteve aí. E no Brasil a mesma coisa, né? Só que ele é sutil, ele é sargaz, né? Ele está como é que se fala, no bastidor, mas ele é tão, vamos dizer assim, tão forte quanto o racismo americano. Esse racismo, então, ele vai apartar, né? Alguns falam que houve um apartheid no Brasil invisível, né? Você vê o asfalto branco e a favela negra, né? Os morros são negros e o asfalto, os bairros, né? No caso do Rio de Janeiro, é branco. Então, como que foi criado? Então, o Brasil vai sofrer de um trauma, de uma amnésia, né? Ele quis esquecer que houve escravidão no Brasil, mas não há. Para onde a gente olha, a escravidão, né, das lindas catedrais de Minas Gerais, as catedrais de Pernambuco, há um serviço que foi feito por negros. E tudo aquilo só foi possível através do trabalho negro, né? O padre Antônio Vieira falava que o que seria do Brasil sem os braços e mãos de Angola, né? Então, esse esquecimento proposital, né? Alguns falam até no atraso da elite brasileira, né? Como isso, na verdade, é um projeto, né, de perpetuação de poder, perpetuação da raça, né? Por que a gente demorou 110 anos para nomear um negro para o Supremo, né?
Quantos professores que a gente teve na universidade que era negro? Quantos médicos são negros? Então, quando o movimento negro fala, os vários movimentos negros falam de ações afirmativas, né? Não é pouco ainda. Verdade. Né? Não é brincadeira. Então, William, e quando a gente fala sobre essa realidade Brasil, como é que fica o estado de Rondônia? Rondônia tem aí uma história de ser um caldeirão cultural, né? Desde o início, aqui em Porto Velho, a gente tem a presença de vários povos, os indígenas que aqui estavam, né? Carintianas, caripunas, aqui é a terra mártir dos Tupi-Guarani, uma coisa que muita gente não dá valor e a maioria da população não sabe, que a língua Tupi-Guarani surgiu aqui. Provavelmente uma parte da população foi pelo rio Amazonas, subiu o rio Madeira e foi para o litoral. E outra parte desceu para o que hoje é Mato Grosso do Sul e o Paraguai, né? Então, os Tupi e Guarani saíram dessa linda terra chamada hoje de Rondônia. Os negros tiveram aí 4, né, vamos dizer assim, migrações. A gente pode dizer os escravos que vieram no século XVIII, que construíram o Forte Príncipe da Beira, Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso. Tudo isso aqui era Mato Grosso, né? Foi Mato Grosso até o século XX. E aí, no século XX, junto com algumas terras do Amazonas, vai virar Rondônia. Essa primeira leva, então, vai ficar ali na região do Guaporé, vai ter uma comunicação regular no século XIX e XX com o Mato Grosso. Essa outra região aqui, com a chegada da Estrada de Ferro no século XX, e também a gente pode dizer assim, a cultura econômica da borracha, ainda no XIX e XX, ela vai ter uma outra leva de imigrantes negros, que é os antilianos e alguns falam barbadianos, o nome mais popular e mais tradicional que tem até hoje, né? Várias famílias que vieram das Antilhas do Caribe inglês e francês para o Brasil. E até hoje essas famílias ainda estão aí. Tem toda uma participação dessas famílias na cultura, na educação de Porto Velho. As primeiras professoras, enfermeiras são barbadianas, né? As gerentes educacionais também famosas de Porto Velho são barbadianas. Inclusive, se algum dia esse estado tiver uma universidade, deve levar, né, campus, né? Tem 3, 4 professoras que ficaram famosas por organizar o que a gente tinha de educação aqui na metade do século XX, né? Aí a gente tem, ainda no século XX, a terceira leva, os famosos soldados da borracha. Havia um menino que era maranhense ou era potiguar, agora eu não me lembro. Ele sabia ler e escrever e tinha a 5ª série. Em vez dele ir para o Seringal, escolheram, como ele sabia ler e tinha uma instrução, ele não foi, ele virou funcionário público. Bola 7, o famoso criador do carnaval de Porto Velho, certo? Então ele vai ser, vamos dizer assim, um representante máximo desse terceiro grupo. Junto com, agora esqueci o nome do outro, do barbadiano, vão criar o Carnaval de Porto Velho. Tá. Eu vou chamar o intervalo comercial. No bloco final agora, eu quero que você só fale conosco rapidamente por que esse Estado honra tão pouco o mês da consciência negra. Houve até projetos para a implantação do feriado da consciência negra, como é em outros estados, mas foi um griteiro. Agora, o dia do evangélico pode, mas o da consciência negra não. Né? Aí, ao mesmo tempo, agora, tudo bem que cai o evangélico, o pessoal não consegue entender a historicidade disso. Então, eu quero falar disso. E vamos falar da data, que é nessa sexta-feira. Né? Isso. Então, é jogo rápido,
É no lá. Outro carro. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Meu querido, com você então a palavra respondendo o porquê desse desdém todo com a consciência negra no Estado. Pois é, a gente tem aí um Estado que mudou nos anos 70 para um Estado especialmente branco, né, de uma elite branca. E é evidentemente que eles vão tentar invisibilizar a cultura e a história afro de Rondônia. Esse movimento vai acontecer a partir dos anos 90, da década de 2000, vão tentar silenciar o movimento negro e o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, dia de Zumbi dos Palmares. Zumbi foi o líder de Palmares, esse quilombo foi o maior das Américas e durante 90 anos resistiu a todos, aos portugueses, aos holandeses e só vai cair na mão dos bandeirantes. E a data escolhida é a data que colocou a morte de Zumbi. Zumbi, então, a partir da década de 80, vai virar um herói do movimento negro. Né? Tinha 2 datas, o 13, que alguma parte do movimento quer ressignificar ele. Né? Outra já considera que é uma afronta. Mas parte diz que a gente precisa, né,
agora com novos indícios, que na verdade foi o primeiro movimento de massa do Brasil, foi o movimento pela abolição. Foi o movimento contra a escravidão no Império do Brasil no final do século XIX. Então era para ser nessa sexta-feira agora, feriado, né? E isso, é para ser feriado em várias cidades, Rio de Janeiro, Salvador, é feriado. Então a gente precisa estabelecer... Porto Velho, que tem quilombola, que é isso, cara? Os caras não estão nem aí. Só na hora de gritar é com eles. Ah, tá bom. Quero agradecer a tua presença aqui. Fica registrado aí a sua vinda aqui no mês da Consciência Negra, no dia da Consciência Negra, que é nessa sexta-feira. Aqui o programa se solidariza com todos os afrodescendentes. Obrigado, tá, William? Obrigado, um axé para toda a comunidade afro-brasileira em Porto Velho, em Rondônia, né? E a luta continua. Perfeito. Rapidamente, meninas, tchau. William, axé para todos do Movimento Negro. William, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. E gostaria, em nome de todas as mulheres negras aqui desse nosso município, mandar um grande abraço e um beijo apertado na nossa amiga, querida amiga, professora Fatinha Ferreira. E a vocês de casa, até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.